E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso de eletrônica para reparo, tá bom? Então, antes da gente começar a sair por aí, trocando peças e tudo mais, a gente vai ter que aprender alguns conceitos básicos, tá? Conceitos padrão, que fazem parte, né, da eletrônica, que é o começo de tudo, tá bom? A minha ideia é fazer com que você consiga compreender, né, a eletrônica de um jeito mais fácil, com habilidades que você vai conseguir olhar para uma placa, conhecer os componentes, fazer a leitura do esquema de alguns componentes, tá? Não de todos, porque eu vou te dar a base e você vai buscar aprimorar isso daí e você vai conseguir. Se você buscar aprimorar, praticar bastante, você vai conseguir consertar placas, tanto placas com circuitos bem pequenos, tanto placas com circuitos bem grandes, tá? Como essa placa que vocês estão vendo, que é uma placa com muitos circuitos. Mas a boa notícia é que você vai conseguir ter uma noção, né, ampla do que está acontecendo com essa placa, os componentes eletrônicos, como eles estão funcionando, a posição deles e tudo mais, tá? Então a ideia é que você consiga se tornar um profissional de eletrônica para conserto e reparo de placas eletrônicas, tá bom? Você deve já estar se perguntando aí, mas como a gente vai começar? É muito simples. Essa palavra eletrônica, ela vem antes da eletrônica, vem uma outra palavra chamada eletricidade. E você deve estar se perguntando, mas que diabos é eletricidade, né? É, é muito simples de definir eletricidade. Pensa assim comigo, uma caixa d'água. Para facilitar a sua vida, eu vou usar uma caixa d'água, tá bom? Imagina que é, a caixa d'água, né? Ela vai ser que nem a tensão. A tensão, para o que vocês não sabem, a tensão é o que é produzido numa fonte de alimentação. Então, toda a energia que chega na sua casa, ela é produzida em algum lugar. E esse lugar onde é produzida a eletricidade que chega na sua casa, a gente vai chamar de tensão. É a origem, é onde surge exatamente o início da corrente elétrica, tá bom? Então, você vai imaginar que a caixa d'água em si, a gente vai pensar assim, ela tá cheia de água. E tudo que está dentro dela, né, na caixa d'água, a gente vai chamar de tensão. Isso é importante para vocês entenderem. Só que essa água vai sair da caixa d'água, né? E ela precisa de uma pressão para ela sair da caixa d'água e percorrer uma mangueira, por exemplo, né? Então ela precisa de uma pressão para ela poder passar ali. E a mangueira, a gente pode analisar como, por exemplo, um condutor. Então, exatamente, se a gente já for trazer isso para o campo da eletrônica e tudo mais, a gente pode imaginar, por exemplo, ó, eu vou puxar aqui. Eu tenho esse circuito aqui, ele tem essas fontes de alimentação aqui. Eu tenho 3 baterias aqui, ou 3 pilhas, né? São pilhas, na verdade. E isso aqui, essas pilhas, elas são chamadas de tensão. É a fonte de alimentação. Só que eu preciso de uma pressão para fazer com que a corrente, ou seja, a tensão que está nessa pilha aqui, ou nessas 3 pilhas, ela possa sair da pilha e percorrer os fios, né, os condutores. A mesma coisa acontece com a caixa d'água, tá? Então, para a água passar na mangueira, precisa de uma pressão, de uma certa pressão. Automaticamente, pelo tamanho da caixa d'água, né, e pelo o lugar aonde você coloca a mangueira, né, a posição, já vai sofrer uma pressão automática, tá? Uma pressão natural, que vai fazer com que a água percorra pela mangueira. A mangueira, a gente vai sempre chamar a mangueira de um condutor. Ele é um condutor, é onde vai passar o fluxo de elétrons ali no condutor, tá bom? E aí, o que seria a água, no nosso caso aqui da eletrônica ou da eletricidade? A água seria que nem a corrente, porque ela está se movimentando, é o fluxo que está se movimentando dentro do condutor. E é graças a esse fluxo, né, que os componentes ligam, que os componentes recebem corrente, que os componentes começam a atuar, porque é a mesma coisa. Então é graças à água que está passando na mangueira que vai encher o balde, que vai encher o seu recipiente e tudo mais, tá bom? Então pensa assim, só que essa força da corrente que vem ali na eletricidade é muito forte. É tão forte que, por exemplo, se você tiver uma bateria de um celular, ligar o positivo e o negativo, né, na bateria do celular, pegar 2 fios, se você ligar no positivo e o negativo da bateria do celular, e você ligar diretamente na tomada da sua casa,
a bateria vai estourar, vai explodir provavelmente, e você vai se queimar também, porque vai acabar te atingindo, né? Por quê? Porque a corrente que vem na tomada da sua casa é muito forte, é tão forte que a bateria não consegue suportar. Então, como que a gente vai conseguir, por exemplo, carregar a bateria do celular, né? A gente precisa carregar a bateria do celular para utilizar o celular. Então, pensa assim comigo, entre a eletricidade e os componentes eletrônicos, né? Tem que ter alguém que consiga controlar essa eletricidade e fazer com que a bateria consiga carregar. Então aí é que entra o conceito eletrônica, né? E a eletrônica é que é o cara que vai conseguir pegar a eletricidade que está na tomada da sua casa, que está passando nos fios dos postes de eletricidade na rua, e vai controlar essa corrente e vai passar para alimentar a tua TV, o seu celular, no caso do carregador, né, que vai alimentar o seu roteador, que vai alimentar lá a placa lá eletrônica da sua TV, a placa do seu monitor, do seu computador, do seu notebook e por aí vai. Então, graças à eletrônica, tá, que a eletricidade vai ser controlada, mas a eletricidade, de forma geral, é o fluxo de elétrons, né, que percorre de forma desordenada, tá bom, pessoal? Num condutor. E a tensão é muito alta, 110, 220, 240, né? É muito alta. Só que o teu celular precisa apenas de 5 volts, de repente precisa de 6 volts, 24 volts, se for um alarmezinho, para carregar, tá bom? Ou para funcionar ou para ligar. Então já a eletricidade já não dá. Então aí entra a eletrônica justamente para controlar essa corrente forte da eletricidade e poder alimentar os teus componentes. Mas o que seria a eletrônica? A definição definitiva de eletrônica, ou melhor, vou te dar uma definição universitária para você ter ela como em mente, tá? Então eu vou falar aqui e você pega, anota ela, que aí vai te ajudar. Então o que é a eletrônica? A eletrônica, pessoal, é a ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica através de meios eletrônicos. Esses meios eletrônicos normalmente costumam ser um carregador, por exemplo, carregador de celular, que é ligado diretamente na tomada, viu só? Na sua TV tem uma placa onde tem um cabo que você liga e liga na tomada. Aquela placa também é uma placa de controle da eletricidade. Ela é a placa fonte, que a gente costuma falar, é a fonte da sua TV. E assim acontece também, por exemplo, com o seu micro-ondas, pode acontecer com o seu roteador, tá? Todos eles têm sempre um lugar onde você liga uma fonte, um carregador, ou um cabo de força e vai ligar na tomada. E essa parte é justamente a fonte, tá? É a parte que controla a eletricidade, tá bom? Então, a eletrônica é isso, é a ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica através de meios eletrônicos, tá bom? Então, se você já entendeu isso, né, conseguiu entender a diferença de eletricidade, eletrônica, por que tem que existir eletrônica, agora fica muito mais fácil para eu poder partir para o próximo passo, porque se eu já chegar e começar a te mostrar essas informações, você não vai conseguir, não vai ter noção de como consertar uma placa eletrônica, como fazer a leitura e entender os componentes, tá? Primeiro é necessário entender por que essa placa existe. Ela existe para controlar a eletricidade que vem da tomada, tá? E fazer, por exemplo, uma tela, um monitor acender e dar imagem, né? Passar o sinal de imagem. E fazer, por exemplo, o seu notebook ligar e você conseguir carregar a bateria ou ligar diretamente na fonte, com o cabo no caso, o carregador, tá bom? E tudo mais. Então, esse é o princípio do nosso curso, é a nossa primeira aula, que eu te trouxe uma noção de eletricidade e eletrônica para você compreender e ficar fácil nas próximas aulas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta e compartilha bastante com seus amigos, porque tá vindo muito conteúdo bom nesse canal, tá bom? Então deixa o like aí, comenta e compartilha, tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!